Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente, um grande abraço, você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, estamos juntos aqui para mais um programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Nós estamos vivendo a segunda-feira, eu quero que você tenha uma ótima segunda-feira, a última segunda-feira antecedendo aí o Natal neste ano de 2025. Logo nós teremos as festas de Natal, o Ano Novo também está chegando por aí e eu quero que você esteja sempre feliz, de bem com a vida. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Gente amiga, olha, as eleições estão chegando. Estamos em um ano pré-eleitoral. Eu peço a vocês que olhem por aquelas pessoas que trabalham e que fazem pelas cidades. Por aquelas pessoas que trabalham, não por oportunistas que estão chegando a partir de agora e prometendo mundos e fundos para você. Tome cuidado. Não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Eu estou aqui e sou da verdade. Eu, em Três Pontas, eu tenho acompanhado, tenho visto o que está acontecendo em Três Pontas, a transformação que está acontecendo em Três Pontas. Pode você gostar ou não, mas o que tem de emendas que foram aportadas em Três Pontas nos últimos anos são emendas históricas que chegaram em nosso município de Três Pontas. E nós não podemos trocar o certo pelo duvidoso. Evidentemente que você pode votar em quem você quiser, mas tome cuidado em quem você vai votar. Procure saber da procedência, de onde está saindo o candidato. Isso é importante nestas eleições que vão acontecer no ano de 2026. Até porque o ano de 2027 vai ser um ano super difícil. 2026, tudo vai ser bom, porque vão prometer o céu para vocês, mas o inferno está para chegar em 2027. E por isso nós teremos que ter uma Câmara com deputados bons, com deputados sérios, com senadores sérios, com legisladores sérios. Temos que ter uma presidência da República com um presidente que olhe por este povo do Brasil, por esta nação. Temos que escolher o nosso governador do estado de Minas Gerais, que seja um governo que olhe para a educação, para o transporte público, que olhe pelas nossas rodovias que hoje estão totalmente esburacadas por onde a gente passa por esse estado de Minas Gerais. Então, gente, pelo amor de Deus, preste atenção, eu falo para vocês todos os dias aqui, vou continuar falando e vou ser redundante em meu comentário. Gente, vamos prestar atenção, não vamos votar, eu não sei, tem uns que eu não sei o que vem cheirar aqui em Três Pontas nessa época, só vir ano pré-eleitoral, os caras já vêm, né? Já vem chegando para cá, já vem prometendo isso, já vem prometendo aquilo. Então, preste atenção, gente. Veja a procedência dos candidatos. E na hora de votar, é você lá na cabina de votação. É você e sua consciência. Autêntico, dinâmico, verdadeiro. Silvano Alves. Mas, gente, hoje nós estamos vivendo a segunda-feira e o dia amanheceu lindo, maravilhoso, para ser uma segunda-feira, antecedendo aí, né, gente amiga, o nosso Natal. E nós estamos aqui mais uma vez com vocês aqui no nosso programa Passando a Limpo desta segunda-feira. Eu vou destacar agora as manchetes para você. Agora, Câmara vota hoje o orçamento para 2026 e fará 2 sessões no plenário Tancredo Neves.
Aqui no estúdio tem uma entrevista com o João Victor Mendes. Ele é diretor do ITL e comentarista político. Vamos falar muita coisa de política, das perspectivas para o ano de 2026, o ano eleitoral. Show de Davi Moore trouxe um tributo a Milton Nascimento. No esporte, TAC fica de novo com o vice-campeonato na Copa Sul-Minas de futsal. Tem mais. O primeiro movimenta 3 pontas, reúne cerca de 300 atletas e forma a seleção de atletismo que vai representar o TAC. Aqui também tem as manchetes dos jornais com Francisco Barros, tem as notícias do esporte com Milton Gama. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no programa Passando a Limpo, Tribuna do Povo. Equipe Positiva, o aplicativo mais acessado da região. É só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar. Tem as notícias de 3 pontas e região na palma da sua mão. Equipe Positiva. Referência em jornalismo. Olha, gente, vamos trazer agora a previsão do tempo para vocês. Hora certa, a hora oficial de Brasília, são 8 horas e mais 9 minutos agora, 8 e 9 em 3 pontos. Tem imagens aí para você que está em casa já vendo, você que está no rádio vai ouvir a partir de agora a previsão do tempo. A semana começa em 3 pontas com sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. O dia terá a mínima de 18 graus e máxima de 26 graus. Hoje não chove. E o verão brasileiro começou oficialmente no domingo. A previsão do clima-tempo para a estação é de temperaturas acima da média para a época na maior parte do país, com episódios de ondas de calor e risco de temporais intensos, com potencial para alagamentos e enchentes. Nesta semana do Natal, as temperaturas já vão subir em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segundo o clima-tempo, 2 principais eventos climáticos irão interferir no padrão climático do país neste verão. Um deles é o Laninha, que causa resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e altera a circulação atmosférica. Na prática, isso leva ao aumento de chuvas no norte e nordeste do Brasil e a períodos de estiagem no sul. O Laninha deve durar até meados de janeiro e o verão vai até 11h45 do dia 21 de março de 2026. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Hora certa, oficial de Brasília, são 8 horas e 11 minutos. Antes eu estou recebendo aqui o João Victor Mendes, é um prazer tê-lo aqui, comentarista político da Sentinela FM e também da rede social também, né? João Victor, ele sempre está aí dando o seu pitaco, isso é bom e é salutar, né, João? É um prazer tê-lo aqui e durante o programa nós vamos bater um grande papo das perspectivas para o ano de 2026. Bom dia. Bom dia, Silvano, bom dia, ouvintes da Rádio Sentinela FM, bom dia, internautas que nos acompanham pela equipe positiva. E agradeço mais aí um título, né, de comentarista político. Nós estamos aqui, vamos falar sobre aquilo que interessa a todos nós, é o povo transpontando sobretudo, né? Pois é, João, inclusive eu convidei o João para fazer já os seus comentários políticos por aqui, né? O João é um cara que entende aí da matéria. O João traz dados, o João sempre faz as suas análises, né, os seus comentários na sua página, na rede social, com números, isso é importante. Mas agora está chegando ele, direto dos estúdios da Sentinela FM, às 8 horas e 13 minutos agora, Francisco Barros e as manchetes dos jornais. Bom dia! Bom dia, Silvano. Bom dia a todos que acompanham o programa Passando a Limpo. Uma excelente semana a todos. Vamos com os destaques da manhã de hoje. Governo lança, facilita Brasil e simplifica serviços trabalhistas.
Nova plataforma digital unifica o atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e permite resolver demandas como seguro-desemprego e carteira de trabalho de forma totalmente online. Destaque da agência Radgov. Lei amplia acesso à mamografia no SUS a partir dos 40 anos. Polícia Rodoviária Federal amplia fiscalização nas rodovias com a Operação Rodovida. Destaques do Globo.com. Preço do café pode continuar caindo em 2026, mas não vai ficar barato. O clima ajuda a safra de café, mas estoques seguem baixos. Em 2025, bebida ficou mais cara e até produtos falsos apareceram no mercado. China diz que interceptação de navios pelos Estados Unidos é grave violação do direito internacional. Neste domingo, agências reportaram que o exército americano interceptou o terceiro navio perto da Venezuela. CNN Brasil. STF deve respaldar Flávio Dino e frear reativação de emendas do orçamento secreto. Diretor do Santos abre jogo sobre contratar Gabigol do Cruzeiro. O atacante tem contrato com o Clube Celeste até dezembro de 2028. Destaques do portal R7. Lula aumenta países visitados em 2025 e quase dobra dias fora do Brasil. Na comparação com 2024, o presidente também acrescentou estados brasileiros à lista de viagens. INSS começa a pagar o último benefício do ano nesta segunda-feira. Recebem primeiro os segurados que ganham o salário mínimo. O pagamento vai até 22 de dezembro, vai até o dia 8 de janeiro, né? O pagamento vai de 22 de dezembro a 8 de janeiro. Destaques do G1 Sul de Minas. Explosão durante confraternização deixa 3 mulheres feridas em Alfenas. Vítimas tiveram queimaduras de diferentes gravidades e foram levadas ao hospital Alzira Velano. Bebê é engasgado com remédio para cólicas e é salvo por bombeiro militar. Isso aconteceu em Andradas. Destaque do Hoje em Dia. Corinthians vence o Vasco e conquista tetracampeonato da Copa do Brasil. O título garantiu ao Timão uma vaga na Copa Libertadores. Termina nesta segunda inscrição para concurso de agente penal de Minas Gerais com salário de R$ 5.300. Prêmio da Mega Sena da Virada chega a 1 bilhão. E aí, Silvano, vai arriscar? O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. E destaque do jornal O Tempo. Preste atenção nessa notícia aqui, Silvano. Políticos acusam Havaianas de campanha contra a direita e pedem boicote à marca. Em peça publicitária, a atriz Fernanda Torres diz não desejar que consumidores comecem 2026 com o pé direito, mas sim com os 2 pés. São assuntos que estão repercutindo na manhã desta segunda-feira. Uma excelente semana a todos. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positivo, referência em jornalismo. Gente amiga, hoje é segunda-feira, 22 de dezembro, ano de 2025. Estamos caminhando para um novo ano, 2026. Olha, gente, nós vamos dar uma pausa amanhã no programa. Amanhã nós vamos trazer o orçamento para 2026 da Câmara Municipal. Amanhã tem muita coisa da Câmara Municipal. Vale a pena você acompanhar o nosso programa amanhã aqui nas redes sociais da Equipe Positiva. Muito interessante o programa de amanhã, tá bom? Depois eu vou conversar com o João a respeito disso, de orçamento e tudo mais, para esse ano de 2026. Vamos trazer matéria da Câmara Municipal, agora uma notícia, aliás, da Câmara Municipal, são 8 horas e 16 minutos. A Câmara Municipal de Três Pontas realiza na noite desta segunda-feira 2 sessões importantes. A primeira é ordinária e a última do ano de 2025, que terá como ponto central a votação do orçamento do município para 2026. O orçamento totaliza mais de 262 milhões de reais, incluindo emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, que somam pouco mais de 303 mil reais, metade
deles destinada obrigatoriamente à saúde. Entre as propostas em votação está também uma emenda que modifica ou que reduz de 30% para 15% a porcentagem de suplementação que o Executivo pode realizar sem passar pela Câmara. Ainda na pauta da sessão ordinária, constam 2 suplementações do SAAI, cerca de R$28 mil para manutenção do caminhão de hidrojateamento e 145 mil para pagamento da conta de energia elétrica. A APAI também terá uma suplementação de 290 mil para recursos na área da saúde. E na sequência, a Câmara realiza uma sessão extraordinária, marcada para as 20h30, para aprovar em caráter de urgência um repasse de mais de R$839 mil da Prefeitura para a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. Amanhã nós vamos divulgar, como disse, a lista completa de onde os vereadores destinaram suas emendas impositivas e todas as votações que irão acontecer hoje a partir de 18h30 no plenário Tancredo Neves. João Vitor, hoje uma reunião importante, portanto, no plenário Tancredo Neves da Câmara Municipal, não é isso? Muito importante, Silvano, porque hoje que será definido onde será colocado o dinheiro, os recursos que nós pagamos dos nossos impostos, né, o dinheiro aqui do município de Três Pontas, o dinheiro que recebe da União e do Estado, através do orçamento, da votação do orçamento. Então, para que área vai ser colocado, o que vai ser feito, os vereadores vão definir isso, votar e fazer as emendas necessárias no projeto que veio do Executivo e aonde eles vão colocar as emendas impositivas que cada vereador tem. Hoje, o vereador em Três Pontas, ele conta com mais de R$300 mil cada vereador para colocar em emenda positiva, sendo que 50% disso tem que ser colocado na área de saúde. E o restante ele pode indicar para fazer uma obra, para uma instituição, para uma entidade, não é? E a gente espera que esse trabalho tenha sido bem feito. Eu defendi muito aí durante essas 2 últimas semanas que a APAI, por exemplo, que recebeu em anos anteriores mais de R$200 mil, agora nós vimos que as emendas impositivas, estas emendas que os vereadores podem alocar, caiu para R$90 mil para a APAI. Então a gente pede a revisão disso, porque a APAI é uma entidade importante para o município de Três Pontas, e retirar dinheiro da APAI é colocar a APAI em dificuldade. Então eu espero que tenha bom senso por parte dos vereadores, ainda é tempo de corrigir essas emendas, não é? Porque eu sei que tem muitas instituições em Três Pontas, só que não dá para atender a todas. Tem mais de 100 instituições em Três Pontas, nós sabemos disso. Então tem que priorizar. Administrar é priorizar, não é? E não se pode, Silvano, ao meu ver, criar ONGs. O que é ONG? ONG, organização não governamental. Não se pode criar ir criando organizações não governamentais e contar com a maior parte dos recursos públicos. Aí não é não governamental, aí passa a ser governamental. Aí é melhor que a administração direta, seja no município, do Estado ou da União, cuide dessas questões. As organizações não governamentais é para fazer um trabalho paralelo e ajudar a administração pública, as organizações governamentais. Assim como faz muito bem a APAI, o Hospital, a Vila Vicentina, a Pietá, a Fé com Obras, que são organizações que, ao meu ver, fazem um serviço para o município de Três Pontas diferenciado, e estas instituições merecem serem tratadas de maneira diferenciada, porque fazem um trabalho visando o bem comum que a administração em si não faz. E entre as propostas em votação está também uma emenda modificativa que reduz de 30% para 15% a porcentagem de suplementação que o Executivo ele pode realizar sem passar pela Câmara. E essa redução não vai atrapalhar na administração aí do governo Luizinho?
Isso é um dado importante e cabe ao legislativo definir isso. Nós já tivemos suplementação próximo do zero. Se isso ocorrer, o que acaba na prática acontecendo? Tudo que o executivo queira fazer, ele vai ter que enviar para a Câmara. A Câmara precisa ter celeridade, porque muitas coisas acontecem rapidamente. E se for esperar o processo legislativo, demora aproximadamente, para ser muito rápido, no mínimo uma semana ou 10 dias. Sendo assim, é preciso que a Câmara pense se ela vai dar essa liberdade para o Executivo, em 30% dele movimentar esse orçamento, de acordo com os interesses, vamos dizer assim, do Executivo, interesse visando o bem comum, ou se a Câmara vai puxar para ela para analisar ponto por ponto, e isso vai dificultar, mas porém vai fazer com que o Legislativo possa acompanhar mais de perto. É uma decisão política. Geralmente, o que acontece é que as câmaras municipais de vários municípios dão aí ao Executivo a oportunidade de remanejar esse orçamento em no mínimo 30%. São 8h24 agora na equipe da Sentinela FM. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Gente, Três Pontas viveu uma noite emocionante e vibrante. Foi no último sábado, com um tributo a Milton Nascimento, apresentado pelo cantor e compositor Davi Murro, no Centro Cultural Milton Nascimento. O espetáculo foi marcado por sensibilidade, memória afetiva e forte conexão com o público, que acompanhou cada canção em clima de celebração. Além das obras de Milton Nascimento, o repertório incluiu Juro e Exagero Demais, composições autorais consagradas nos festivais. O espetáculo contou ainda com participações de André Silva, Érica Henrique, Fernando Marchetti e uma participação especial de Herbert Gama. O encerramento ficou por conta do grupo Morenas, formado por Elis Teófilo, Lidiane Brito e Laís Reis, que emocionaram a plateia com clássicos Maria Maria, coroando uma noite inesquecível para a cultura e a música em Três Pontas. O repórter Denis Pereira, a Voz da Notícia, transmitiu o show, que está nas redes sociais da equipe Positiva, e bateu um papo com o cantor. Nós vamos conferir agora aqui, direto. Se apresentando em Três Pontas, nesta noite especial de sábado, David Moore, para a gente bater um papo, inclusive aqui nas redes sociais da equipe Positiva, trazendo aquilo que Três Pontas tanto gosta, né, Davi? Que é a música de Milton Nascimento. Boa noite para você. Boa noite, é uma alegria, uma honra poder estar aqui, viu? Davi, fala pra gente em relação a esse show, que inclusive vai contar aí com a participação dos músicos Três Pontanos. Olha, esse é um show muito especial, é um sonho, na verdade, que eu estou realizando junto com o Fábio. A gente começou a produzir esse show ano passado, mas tudo aconteceu porque a gente veio para cá em 2022 e foi o início da nossa amizade também, foi a primeira vez que a gente começou a tocar juntos e aí surgiu essa ideia de fazer esse espetáculo. E logo depois a gente começou a sonhar de trazer esse show para cá, mas a gente não sabia quando que isso ia acontecer, porque é difícil, né, a produção independente, a gente, né, faz muita coisa por nós, né? Então acaba sendo difícil, mas aí a gente acabou, graças aos nossos amigos daqui, conseguimos marcar esse show no Centro Cultural e poder ter a participação deles é muito especial, porque são amigos muito queridos que eu conheci desde a primeira vez que eu cheguei aqui, e eles nos receberam, nos acolheram, assim como todo o povo trespontano, né? Então é por isso que a gente gosta muito de estar aqui, é muito especial essa noite. E aí eu te pergunto, como é que surgiu essa primeira vez, como é que surgiu você, como é que surgiu Três Pontas na tua história? Olha, tudo aconteceu em 2022, quando uma música minha, ela foi classificada para o Festival Nacional da Canção, que era um festival que eu já sonhava participar há muito tempo. E aconteceu então que eu e o Fábio, a gente veio aqui para Três Pontas para apresentar essa música, e a gente se apaixonou por Três Pontas, por Minas Gerais,
E a partir daí, todo ano eu voltei, estive de volta aqui em Minas, e todas as vezes eu fiz o máximo para poder estar aqui em Três Pontas, até que esse ano eu não me apresentei no festival esse ano aqui, mas eu me hospedei aqui em Três Pontas. Aqui na casa. Você participou em Coqueiral, né? Foi em Coqueiral. Mas eu fiquei hospedado aqui também, e toda a região aqui do sul de Minas é maravilhosa, sabe? É sempre uma alegria poder estar por aqui. E aí em 2022 a tua música não foi vencedora? Em 22 foi. Foi a música vencedora, é verdade. Qual que foi a música? Foi a Juro. A Juro. Isso. Inclusive, essa música é uma música que realmente chama muita atenção. Aliás, todas as canções, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho da música de 2025, que são as suas canções, são canções realmente que chamam a atenção e passam uma mensagem muito positiva, né? Ah, sim, eu gosto muito de escrever sobre... desde temas às vezes um pouco mais românticos talvez, mas também são temas que a gente precisa às vezes no nosso dia a dia, assim como a música Exagerado Demais, que foi a que eu apresentei esse ano no festival, junto também com os músicos aqui de Três Pontas, e é uma música que tem uma mensagem sobre não deixar as coisas para depois, da gente aproveitar a vida ao máximo, né? E como a letra diz, né? Todos falam que é impossível, que isso é exagerado demais, acontece que a vida é breve pra gente não correr atrás. Essa música realmente levantou o público lá em Boa Esperança naquela final, que inclusive eu tive lá, acompanhei, chamou muita atenção. Você esperava que essa música vencesse de novo o festival, Davi? Desde a primeira vez eu não esperava, assim, né, que teria essa repercussão, que daria tudo tão certo, né? Eu estava muito feliz só de estar participando, assim como na primeira vez, de poder estar no festival, nesse palco, para mim já era a vitória, né? Mas poder chegar na final aí e depois ganhar ainda... Agora, o Festival Canto Aberto também você participou? Participei em 2023. 2023. Você foi vencedor, né? Fui, isso. Foi vencedor. Em 2023, qual que foi a música? Foi a Juro. A Juro. A mesma que foi de 2022 no Nacional. Agora, você é um festivaleiro, né? De vez em quando a gente tá aí na estrada, né? É gostoso. Agora, eu imagino que quando é o Festival Nacional da Canção, quando é aí o festival propriamente Canto Aberto aqui de Três Pontos, você não tem dúvidas que você vai participar, né? Não, eu já fico todo o ano todo pensando nisso, já estou pensando no ano que vem já, e é um momento em que eu já me preparo para vir para Minas Gerais, é um momento sempre muito bom, porque eu volto renovado também para minha cidade. Cantar aqui é diferente? Cantar em Três Pontos é diferente, com tantos talentos aqui, inclusive com a própria banda que toca, que vai tocar no show aqui hoje? É diferente, me desculpa Londrina, mas é uma energia muito diferente, ainda mais estar fazendo um espetáculo em homenagem a Milton Nascimento, na terra de Milton Nascimento, é algo muito grandioso para mim, muito especial, então sim, é diferente, estar junto com os amigos também, dividindo esse palco. Agora hoje vai ter a Exagerado Demais ou só vai ter Milton Nascimento? Vai ter. Vai ter. Eu ia te pedir uma palhinha, então eu posso deixar para registrar lá no palco, então. Pode, que vai ter. Mas se quiser, eu posso dar palhinha também. Então tá, já. Vamos com a palhinha e na sequência a gente pega um trecho do show lá. A banda é diferente. A música que cantou, que venceu o Festival 2025, lá na cidade de Boa Esperança, Festival Nacional da Canção. Todos falam que é impossível, que sou exagerado demais. Acontece que a vida é breve, pra gente não correr atrás. O nosso Voz esteve lá, foi um grande show no Centro Cultural Milton Nascimento em Três Pontas. O comércio de Três Pontas tem funcionamento especial em horários estendidos para as compras de Natal. Atenção, porque nesta segunda e terça as lojas funcionarão até às 21 horas. No dia 24, véspera de Natal, até às 18 horas. Já no dia 25, o comércio estará fechado, inclusive estabelecimentos de gêneros alimentícios. As principais rodovias do sul de Minas Gerais devem registrar tráfego intenso neste fim de ano. Na Fernão Dias, o movimento já começou a crescer. Nesta sexta-feira, até 4 de janeiro, mais de 4.6 milhões de veículos devem circular pelo trecho administrado pela Artéries.
com o aumento no fluxo e o tempo chuvoso, a orientação é de atenção redobrada. A concessionária reforçou equipes e suspendeu obras que poderiam impactar o trânsito até 4 de janeiro. Segundo o gerente de operações da Artéries, a presença de equipes ao longo da rodovia será maior. Temos uma expectativa de mais equipes trabalhando ao longo da rodovia. Estarão sendo mais pessoas para mais tranquilidade daqueles que viajam pela Fernão Dias. Aliás, João, você viaja muito pela Fernão Dias, uma vergonha ali na Fernão Dias, até para roçar aquela grama do meio da rodovia, que separa as duas pistas, eles estavam fechando a rodovia. É uma vergonha, ainda bem que a Artéries vai sair, né, a partir do dia 20, tem uma nova concessionária na Fernão Dias, que está só buraco. Você que passa por lá direto tem sofrido isso, né? Sim, todas as vezes que a gente entra na Fernão Dias, com certeza a gente vai pegar congestionamento, acidentes, buracos, pista mal cuidada. Mas eu creio, Silvano, que é pelo fato que estava terminando aí o período de concessão da Artéries. E agora nós tivemos uma nova licitação, ganhou uma outra empresa. Agora o ruim é que já disseram que vai aumentar o pedágio na rodovia. Pois é, o pedágio vai para mais de R$6. É isso que eu digo, mas pelo menos se melhorar, porque hoje ali está uma vergonha. Está uma situação realmente caótica essa rodovia Fernão Dias. E tinha realmente que trocar essa Artéries, né? Onde tem a Artéries, a coisa tá feia. Isso é terrível, né? E as rodovias no geral, né, Silvano? A gente vê aí, é o caso aqui da MG 167, que é importante a gente falar isso. Aquilo que era de competência que o deputado, por exemplo, Diego Andrade poderia fazer, ele fez com maestria, que foi mudar uma lei no Congresso Nacional, permitindo que rodovia estadual, que é o caso aqui da MG 167, recebesse recursos federais. E foi o que foi feito. Ele mudou essa lei no Congresso, pegou 10 milhões de emendas parlamentares dele, colocou para o governo do Estado, que é o governo do Estado, é o governador Zema, o DR, que faz a obra. E aí, a primeira parte foi feita, mas ficou a questão do recapeamento. Precisa fazer o recapeamento. E o Diego tem cobrado isso. E a promessa do governador Zema e do vice Matheus Simões é de que está sendo licitado para recapear e assim que terminar o período chuvoso, a empresa vai fazer o recapeamento. Eu ainda estava conversando com o Diego essa semana. O Diego falou: João Vitor, aquilo que é de mim, que eu poderia fazer, eu fiz. Fiz tudo que poderia fazer. Agora, não sou eu que administro obra, é o governo do Estado, e falar para fazer, pedir para fazer, cobrar, é o que eu tenho feito. Mais do que isso, eu não tenho condição de fazer. Eu não posso bater no governador, ele usou essa expressão. Eu não posso dar um tapa no governador. Aquilo que é de minha competência, eu fiz o máximo que eu pude. Agora é cobrar o que eu estou fazendo para fazer o recapeamento, porque também está com buraco. Pois é, eu sempre comento aqui, João, porque o que é certo é certo. Às vezes muitas pessoas vão lá e comentam: mas o deputado tem culpa. Agora ninguém está falando mais. Até porque a gente começou, o deputado não tem culpa disso. Se tivesse, eu seria o primeiro em falar aqui. A culpa é única e exclusivamente do governo do Estado de Minas. O João já disse aqui. Agora, final de ano não vai sair a licitação, né, João? Quando que você acha que acontece esse recapeamento? Porque ali está ruim, as pessoas têm reclamado, está tendo acidentes, estourando pneus, porque ali você cai no buraco daquele, o pneu corta, você perde. Além disso, você pode ter problemas com acidentes nessa rodovia. Então, a situação está feia, está caótica, está ruim de andar ali. Você acredita que esse recapeamento sai quando? Tem esse trâmite todo de licitação, de novo, a gente já não aguenta mais isso. O pessoal, mas não vai sair, vai esperar para a época de eleição. Não, gente, não tem nada disso, tem que sair logo. Até porque eles têm que entregar para a EPR. Justamente, né? E a gente pede celeridade nisso. Segundo a informação do governo do Estado, a licitação está em fase final. E eu creio que, correndo tudo bem, e o tempo ajudar, fevereiro, meados de fevereiro, deve estar fazendo esse recapeamento, é o que a gente espera. E o que está sendo cobrado, o Diego tem cobrado todo dia, diuturnamente,
o governo do Estado. Até porque é preciso terminar isso para fazer outras coisas, para ir para frente, para mexer com outras questões. Pois, gente, esse assunto que a gente já começou aqui é até interessante, que a gente tocou com o João. O João também é um cara que viaja muito, embora viaja aí para fora de outros estados e viaja também aqui em Minas Gerais. Eu comento aqui com relação à situação das nossas MGs. Realmente uma vergonha. Aí depois você vai lá fora e vê o Zema dizendo que Minas Gerais, nós estamos aqui vivendo em uma Dubai. Eu estou falando de estradas, mas tem outras ações que o governador não tem feito e fala que tem feito. Nós estamos vivendo um momento político a nível nacional, a nível estadual, a nível geral, né, Silvano? Um momento político muito complexo, muito complicado, de muita fala, de muito disse-me-disse, de muito Facebook, Instagram e pouca realização. A verdade é isso, né? João, como é que você está vendo essa disputa aí, ou pré-campanha, rumo à presidência da República? Você acha que vai mudar muita coisa até lá? Você acha que o Flávio Bolsonaro, ele vai seguir a sua pré-candidatura à presidência da República? O Lula não vai deixar mesmo o osso, ele não larga o osso, vai ser ele mesmo o candidato do PT, mas você acha que a direita, ela vai se dissolver entre outros candidatos também? Nós vivemos um momento muito polarizado, né? A polarização, ela acontece, ela cada vez mais, ela fica mais forte, e em termos nacionais, o cenário começa muito claro com a candidatura do presidente Lula. Hoje é o favorito, hoje Lula ganha a eleição em qualquer cenário, não é, seja com Flávio, Bolsonaro ou qualquer outro da direita. Se a direita não tiver juízo hoje para se unir em termos de construir uma candidatura que pegue não somente esses extremos, né, mas que também pegue o pessoal mais de centro e um pouco até de centro-esquerda, o Lula é o franco favorito e vai ser novamente o presidente da República. O que eu vejo, não sei se é a sua opinião, esse extremismo é difícil, porque o candidato para ganhar a eleição, ele vai precisar do eleitor de centro. E aí, como é que faz se ele critica tudo? É muito radicalismo que eu vejo acontecendo por aí. Com certeza, extremismo que não leva a nada, é irracional, tanto de direita como de esquerda. Não sei qual que é vou até ser redundante, o mais pior, vamos dizer assim, porque isso não traz resultado concreto para a vida do povo, só retroalimenta eles para que eles fiquem no poder, né? O interesse deles prevaleçam e as pessoas sejam vistas e colocadas como massa de manobra. João, será que ainda há tempo para surgir aí um candidato de centro e que ele possa arrebanhar o voto dos brasileiros? Eu espero que sim, eu espero que nós, enquanto sociedade, tenhamos juízo, né? E construamos uma candidatura aí que seja uma candidatura, no mínimo, racional, no mínimo uma candidatura que possa dialogar e que possa querer realmente fazer coisas concretas que visem a melhoria de vida do povo brasileiro, né? Porque não dá para ficar nessa verborragia, nesses embates, nesses extremismos que não levam a nada. Dos nomes aí, João, que estão na lista, quem é que você vê? Um nome aí que seria bom, na tua opinião, para competir aí com o Lula, um nome competitivo, ou para competir também com o Flávio Bolsonaro? Tá muito cedo para a gente definir, né, Silvano? Eu, particularmente, hoje, dos pré-candidatos, eu acho o mais sensato o Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná. Eu tenho ido no Paraná, eu tenho visto as coisas acontecerem lá, é um cara equilibrado, racional, que conversa com todos os segmentos e que tem mostrado uma boa gestão. Ao meu ver, seria o melhor candidato a presidente da República. Outro dia eu fiz até um comentário aqui com relação ao Ratinho Júnior. É um cara que tem mostrado, e eu tenho visto também vídeos lá do Paraná e conversas do povo do Paraná. Não é que em Minas Gerais está uma conversa fiada, que aqui é uma Dubai. E realmente há um trabalho muito grande do Ratinho Júnior e uma grande aprovação. Seria a hora, quem sabe a hora dele. Eu espero, quem sabe, né,
esses embates extremistas, possa surgir aí uma luz e uma candidatura racional, equilibrada, de um bom gestor, de uma pessoa equilibrada e que queira realmente ser um grande gestor para o Brasil. Eu acho que é isso que nós estamos precisando. Precisamos de pessoas que possam pacificar aí a sociedade brasileira, para que a gente possa voltar aos trilhos do desenvolvimento e do progresso, né, Silvano? Estamos conversando aqui no programa Passando a Limpo com João Vitor Mendes. Nós estamos batendo um papo sobre o Brasil, já vamos chegar a Três Pontas, mas agora eu falo de Minas Gerais, nessa passagem aqui, nesse bate-papo. E com relação ao governo de Minas Gerais, o que você está vendo aí? Os primeiros nomes surgindo. Cleitinho Azevedo é o nome mais forte que tem hoje para ganhar o governo. A meu ver, ele não teria fôlego até o final. Não sei, eu acredito que não. E aí, como é que você vê essa sucessão aí do Zema? Muita indefinição aqui em Minas, não é? Ainda não tem uma candidatura definida. A verdade é que as lideranças estão batendo cabeça. E eu espero também a construção de uma candidatura também de uma pessoa que seja um bom gestor, uma pessoa de centro, uma pessoa equilibrada, que possa levar um grande projeto para Minas, colocar Minas em destaque, como Minas sempre foi no cenário nacional. Minas é um estado que antes, para se definir qualquer coisa a nível de Brasil, passava por Minas. E hoje Minas está sendo relegada, né, vamos dizer assim, com esses embates políticos, ao meu ver, desnecessários também. Então, você pega o Cleitinho hoje, ele aparece no cenário se despontando, porém, eu penso o seguinte, que a gente precisa ver ainda esse pessoal de rede social, que é o caso do Cleitinho, que é o caso do Nicolas, que é o caso do André Janones e outros que ficam em redes sociais, colocar eles na cadeira, pôr a caneta na mão deles e ver como que eles vão fazer. Porque uma coisa é você fazer rede social, é você criticar, é você fazer vídeo. Outra coisa é você administrar, é você ver os problemas e saber como vão resolver os problemas, porque os recursos são finitos. Recursos você não resolve com palavras, você resolve com ações. Então esse pessoal precisa ainda passar por gestão, precisa passar com administração e cair na realidade. Porque só com palavra não se resolve. Só com vídeo, só com TikTok, só com dancinha, não se resolve. E a gente espera que um gestor possa realmente fazer a diferença. Porque o que resolve, Silvano, é quando tem um hospital que precisa de recurso e chega o recurso, que isso salva vidas. É quando tem estradas esburacadas como tem e você consegue administrar e melhorar aquela estrada. Isso sim resolve. Agora, vídeo, TikTok, falação, isso não resolve a vida de ninguém. Eu também acho. E outra coisa, nós estamos chegando ao período eleitoral, até fiz um comentário hoje, no início do programa, tem gente que não representa absolutamente nada para Três Pontas, chega nessa época, vem para cá, ainda tenta tirar votos daqueles que ajudam a cidade todos os anos e estão aqui todos os anos. Eu acho que se o cara tem vontade de candidatar, por que ele não vem pra cá todos os anos também? Né? Ou se o cara já tá lá no Congresso, por que ele não traz, né? Manda emendas aqui pra cidade e vem agora. Eu não sei o que esse povo vem cheirar aqui. Eu sou o seguinte, gente, eu sou daquele, eu não sou puxa-saco de ninguém, todo mundo sabe disso. Eu não sou, mas eu gosto do trabalho do Diego. Gosto do trabalho, não é porque estou aqui perto do João, que é amigo do Diego, não. O Diego teve uma época que ele não mandava recursos para cá. E eu critiquei o Diego. Não é por isso. Hoje, Três Pontas é outra, com o trabalho desses dois deputados. Três Pontas sabe. Pode você até não gostar, mas o que esses caras, tanto o Diego quanto o Caixa, proporcionaram para Três Pontas foi a volta do ponteiro, viu, João? Silvano, eu quero ser muito claro no que eu vou falar aqui agora, que as pessoas possam entender. Eu não sou contra outros candidatos virem a Três Pontas, porque isso é democrático. Cada um apoia quem quer, cada um vota em quem quer. Agora, eu como cidadão trespontano, eu desejo que a cidade cresça, que os nossos problemas eles sejam resolvidos. Por exemplo, nós sabemos que o hospital é uma instituição que sempre vai precisar
de emendas, sempre vai precisar de recursos, assim como outras instituições, como a PAI que nós falamos, como a Vila Vicentina, e o município de Três Pontas, a cidade de Três Pontas, Silvano, para desenvolver, continuar o desenvolvimento, precisa de recursos de fora, seja do governo federal, do governo estadual, recursos que são nossos. Nós precisamos ter gente, como esses dois deputados que você disse, o Diego, o Caixa, que vão lá no governo federal ou no governo do estado e traga para nós aquilo que é nosso. Porque senão nós geramos recurso, vai para o governo federal, vai para o governo estadual e de lá vamos para outros lugares, não volta para Três Pontas. E quando eu falo volta para Três Pontas, é voltar para a área da saúde, é voltar para a área da habitação, é voltar para resolver aí as questões de asfaltamento, as questões educacionais, as questões de segurança. Isso tudo é dinheiro nosso. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não sou contra outros trabalharem aqui, grupos políticos apoiarem, quem quer que seja, mas a gente precisa uma coisa, Silvano, eu queria que as pessoas prestassem atenção nisso que eu vou falar. O importante são esses recursos que vêm para Três Pontas, essas emendas parlamentares, que a gente chama de emendas parlamentares, é dinheiro que chega indicado por esses deputados. E aí vale isso que você falou. Quais deputados que veio em Três Pontas e que trouxeram recursos significativos para Três Pontas? Se trouxe recurso durante o mandato, tem que ser recompensado, vamos dizer assim, tem que ser mostrado. E aí a população vai definir. Nós sabemos quem faz a diferença significativa, que é o deputado federal Diego Andrade, que é o deputado estadual Caixa. Agora, se um outro deputado trouxe um outro recurso, tudo bem, nós agradecemos e é justo que ele tenha os seus votos. Agora, o que não pode acontecer é o que nós estamos vendo que está acontecendo aqui em Três Pontas nesses últimos tempos. Gente que nunca passou por aqui começa a chegar. Gente que passou de vez em quando, começa a aparecer agora, começa a prometer, começa a dizer que vai fazer, que vai acontecer, mas quando tiveram 1, 2, 3, 4, 5 ou mais mandatos, mandaram migalhas para cá. Isso não pode. Por quê? Quando vai definir, Silvano, os recursos que os deputados mandam, as emendas impositivas, geralmente é assim que acontece. O deputado teve quantos por cento de voto na cidade? Ele teve 10% de votos. Então, dos recursos que ele pode enviar, ele vai enviar para aquela cidade 10%. Na outra cidade, ele teve 3%. Ele vai enviar 3%. Na outra cidade, ele teve 1%. Ele vai enviar 1%. Por que eu estou falando isso? Os votos, por exemplo, do deputado federal Diego Andrade, para ele ser eleito nessa última eleição, do total de 170 e poucos mil votos, 12% foram votos aqui de Três Pontas. Então, são significativos, mais de 20 mil votos. O deputado federal Diego Andrade, ele coloca aqui em Três Pontas, das emendas dele, isso é matemática, pode alguém acompanhar e ver se eu estou falando mentira, muito mais dos 12%, que qualquer deputado faria de acordo com o percentual de votos que ele tivesse na cidade. Ele coloca. Agora, vale a pena você trocar um deputado que faz isso, que coloca recursos na cidade, muito mais dos votos que ele teve, por um cara que chega aqui e que só promete, que está só prometendo? Porque aí nós precisamos ver os interesses. Quais são os interesses que estão por detrás disso? O interesse é ajudar Três Pontas, o interesse é fazer obras para Três Pontas, o interesse é resolver o problema do hospital, o problema da vila, o problema da PAI, o problema das entidades aqui de Três Pontas, o interesse é ajudar a administração a fazer uma administração boa, ou esses grupos estão aproximando desses possíveis candidatos por outros interesses, por interesses próprios, para ganhar dinheiro próprio? Eu não estou falando que está certo, que está errado, cada um faz o que quer e vai responder pelos seus atos. Mas a gente precisa ver o que está por detrás. Será que aqui que está por detrás é o interesse apenas de prejudicar o deputado federal Diego Andrade, tirar o deputado federal Diego Andrade de Três Pontas? O deputado Caixa de Três Pontas?
Então, nós, enquanto comunidade, enquanto cidade, enquanto Três Pontas, né, enquanto cidadãos, a gente precisa fazer essa análise. E eu espero que a população de Três Pontas possa fazer essa análise e separar o joio do trigo, saber quem é quem, quais os interesses que estão por detrás desses grupos ou dessas lideranças políticas que estão apoiando outros candidatos. Não tem problema, apoia quem quer, mas a população tem o direito de saber o interesse que está por detrás. Porque tem muita gente, a gente que já viveu no meio, você já viveu no meio, eu vivo no meio. Tem gente que pensa no bem comum, que quer ajudar a cidade, mas tem gente que pensa no seu bolso. Aí o deputado ele pode fazer uma grande coisa, resolver uma dívida, por exemplo, do hospital, trazer, como trouxe agora, hemodiálise para o hospital. Mas se o cara não dá um dinheiro para essa pessoa joga isso tudo como se não fizesse nada. Porque ele, pessoalmente, não pôs no bolso o seu interesse. Então é isso que precisa ser visto. Eu falei aqui, vamos olhar a procedência dos cidadãos, né, que vão chegar aqui, né, para ver direitinho quem são os caras, de onde que ele saiu, o que que ele fez. Dá essa olhadinha aí. Eu vou chamar o Milton Gama pro esporte, porque tem notícias aí da seleção de futsal do TAC. De novo, vice-campeonato, hein, gente? Como é que chama o técnico do TAC lá? O Bibi. Mas o Bibi não consegue título, gente. Eu fico triste, porque o Bibi é um cara... Eu conheço o trabalho dele, o que ele faz. Vamos chamar o Milton Gama e depois eu vou continuar com o João Vitor aqui, porque nós vamos partir para Três Pontas. E dentro dessa mesma tese aí que a gente está falando, né, com relação a Três Pontas e a questão de emendas. Gente, se nós não tivermos um deputado lá dentro, hoje, daqui a pouco vai ter tema para o João começar depois, hoje, se a gente não tiver um deputado nosso lá dentro, porque quem detém mais emendas, quem detém mais dinheiro do que o governo federal são os deputados, gente. E depois o João vai explicar o porquê disso. Então, é importante a gente manter a nossa gente por lá, deputados que trabalham por nós por lá, gente. Fala aí, meninão, como é que você tá? Aquele abraço. Olá, Silvano Alves, grande abraço a você, grande abraço a todos que acompanham o programa Passando a Limpo, aqui pela equipe Positiva e também pela Rádio Sentinela FM 99,9. Final de semana foi de decisão para o futsal. No último sábado, o TAC Futsal foi até a cidade de Três Corações, enfrentou a equipe do Ipiranga no ginásio Pelezão. Há uma semana atrás, o time havia vencido a partida de ida em Três Pontas por 3-2, portanto o empate servia para levantar o troféu, mas foi derrotado por 5-3 no tempo normal. Estava 3-2, caminhando para o finalzinho, o time teve a oportunidade de decidir a partida, empatar em 3-3, resultado que servia, mas acabou levando 2 gols no finalzinho, fechando em 5-3 e indo para a prorrogação. 0-0 na mesma, e na disputa de penalidades máximas, a equipe acabou sendo derrotada pelo placar de 8-7. Foram necessárias 9 cobranças de cada lado. Rudinho defendeu a cobrança de Mailinho, enquanto que o goleiro Caio defendeu as cobranças de Regi e também de Júnior. Para o Leão, o Leozinho, o Edilson, o Gu, o Henrique, Iago, o Ricardo e o Quinha converteram as suas cobranças. Time comandado pelo técnico Gabriel Bibi já havia sido vice-campeão da Copa Alterosa quando foi derrotado em casa pela equipe do Alfenas Futsal. Fez um grande campeonato, infelizmente teve a perda de 4 jogadores, peças importantes nessa equipe, entre elas o goleiro Marolinho, titular, o goleiro Fabrício, que era reserva, o Gabriel Porquinho, o Plínio, enfim, acabou perdendo peças importantes que talvez pudesse ter tido uma melhor chance na competição, mas são coisas do esporte, também pagaram pelos erros cometidos, né, numa partida lá na cidade da Campanha. Há quem discorde da punição, mas ela aconteceu. E ontem de manhã tivemos uma grande decisão também lá no Clube do 100, no estádio Tarcísio Girardelli, envolvendo as equipes do Clube da Casa Nova Era, Fuscal Lanches, enfrentando Donizete Móveis, São Petro. No tempo normal, empate em 1-1, com o Donizete Móveis chegando ao gol, balançando as redes, com o jogador Igor, numa
grande oportunismo, né? Depois de uma bola cruzada lá do setor esquerdo vindo do Marcelinho, do lado direito, melhor dizendo, ele finalizou. No segundo tempo foi a vez do Felipe Figueiredo deixar tudo igual, empate em 1-1, levando a decisão as penalidades, e aí o Clube da Casa Nova Era Fiscal Lanches foi campeão, vencendo pelo placar de 4-1, convertendo todas as 4 cobranças com o Felipe Figueiredo, o Elísio, o Miguel Macário e o Rodolfo Braga. Matheus Carvalho fez para a equipe Donizete Móveis São Pedro, enquanto que as cobranças de Igor e de Ulisses Veneno pararam nas defesas do goleiro Marquinhos. E ontem também foi a vez de conhecermos o campeão da Copa do Brasil. Trata-se da equipe do Corinthians, tetracampeão, bateu o Vasco da Gama 2-1 no Maracanã, ficando com o título. E Yuri Alberto e Memphis Depay fizeram os gols corintianos, enquanto que o Nuno Moreira marcou para os Cruz-Maltinos. O Vasco fatura com esta conquista um total de, o Vasco não, o Corinthians, né, fatura um total de 97.791.750 milhões pela conquista da competição, e também garantiu uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem. E mais, vai disputar a Supercopa Rei contra a equipe do Flamengo em 2026. E foi a 4ª conquista do técnico Dorival Júnior na Copa do Brasil. Ele dirigiu o Santos em 2010, Flamengo em 2022 e o São Paulo em 2023. E o Flamengo conquistou o bicampeonato da Copinha Feminina ao golear o Grêmio Porto-Alegrense na final, na noite do último sábado, 6-0 no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Além do título, o Flamengo teve também a artilheira e melhor jogadora da competição, Brenda, que balançou a rede em 10 oportunidades. É isso aí, Silvano Alves e amigos aqui do programa Passando a Limpo. Eu volto logo mais 11 horas da manhã pela Rádio Sentinela FM com muito mais informações esportivas dentro da resenha. E amanhã de volta aqui no Passando a Limpo. Uma ótima e abençoada semana a todos. Obrigado, Meninão, Milton Campos. Você tem um cara, o Francisco Barros e o Meninão aqui na Sentinela. Você tem 2 caras fantásticos, extremamente profissionais. Desde o primeiro dia que eu comecei aqui, estão firmes comigo. Com certeza, são 2 destaques, né, da Sentinela, tanto o Francisco Barros como o Milton Gama, e toda a equipe lá, né? Tem uma equipe muito boa na Sentinela e vocês chegando para fazer parte também, ajudar. Eu acho que nós estamos no caminho certo e cada vez vamos melhorar mais. Para conversar com o João Vitor, deixa eu falar aqui do Movimento a 3 Pontas, realizado ontem no Estádio Municipal Ítalo Tomanini, que entrou para a história do esporte três-pontano, ao marcar um novo momento de expansão do Três Pontas Atlético Clube. Tradicionalmente reconhecido pela força no futebol e no futsal, o clube amplia seu leque esportivo e agora passa a investir também no atletismo, reforçando o compromisso com a formação e valorização de atletas do município. A novidade foi oficializada com a criação da seleção de atletismo TAC Bloder Hunters, resultado da parceria com a equipe Bloder, grupo que já se destaca em competições regionais e interestaduais. Após uma seletiva técnica, foram escolhidos os corredores que irão representar Três Pontas, agora chancelados pelo TAC nas provas de 5 e 10 quilômetros. A apresentação oficial dos atletas aconteceu ao final da corrida de ontem. Segundo a organização, as seletivas para a equipe de atletismo ocorrerão periodicamente e não haverá cadeira cativa. O critério será sempre o desempenho, garantindo que os melhores atletas do momento defendam as cores do Trespontano Atlético Clube ou do Três Pontas Atlético Clube em competições na cidade e em toda a região. A primeira seleção foi definida após avaliação realizada no Parque Municipal Vale do Sol, reunindo os melhores convocados. O evento esportivo reuniu cerca de 300 participantes inscritos, além de outros corredores que participaram de forma espontânea.
transformando a prova na última corrida do ano e no ponto de partida para uma série de novas edições que já estão sendo planejadas. A programação teve início com a retirada dos kits, aquecimento do gramado do TAC e orientações técnicas sobre os percursos. Após a largada, em menos de 18 minutos, já havia atletas concluindo o trajeto de 5 quilômetros. Paralelamente, o público infantil teve espaço garantindo com a corrida Kids, que levou crianças ao gramado para uma experiência esportiva divertida, com direito a camisetas e medalhas de participação. Além do esporte, o movimento PP ofereceu estrutura completa para atletas e famílias, com praça de alimentação, brinquedos infláveis e diversas atividades recreativas gratuitas. A premiação, sempre aguardada, confirmou o alto nível técnico da recém-criada seleção de atletismo, que já subiu ao pódio ao lado de atletas de cidades da região e do interior paulista. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Três Pontas por meio da Secretaria Municipal de Esportes, reforçando a união entre poder público e entidades esportivas na promoção do esporte e na ampliação das modalidades disponíveis para a população. Eu continuo conversando aqui com o João Vitor Mendes e falando, João, a respeito de verbas, emendas para o município. Por isso que a importância de você ter um deputado, porque hoje está tudo nas mãos dos deputados, as emendas. O maior dinheiro do governo está nas mãos do deputado. E se você tem um deputado que é da cidade, que assimila com a cidade, quem tem, ganha e vai continuar ganhando. Com certeza. Hoje uma cidade que não tem um deputado federal, um deputado estadual que defenda os seus interesses, passa muita dificuldade. Porque os recursos públicos municipais, somente os recursos daqui do município, da prefeitura, ele não dá para fazer investimentos, grandes investimentos. O máximo é para girar a máquina, se bem administrado. Então, o que faz a diferença hoje com obras, com serviços, sobretudo na área da saúde, são esses recursos que vêm através dos deputados. Hoje, os deputados, o Poder Legislativo, tem uma coisa que antes não tinha, né, Silvano? Até os vereadores, aquilo que eu falei. Os vereadores hoje, por exemplo, de Três Pontas, tem mais de 300 mil para indicar como emendas impositivas. Na minha época, quando fui vereador, isso não existia, não é? Nem para vereador, nem para o deputado estadual, nem para o deputado federal. Hoje, o Poder Legislativo ganhou um poder muito grande quando ele detém grande parte desse orçamento, né? Seja da União, do Estado ou do município, nas mãos do Poder Legislativo, onde ele pode indicar, e não somente indicar, mas é impositivo, quer dizer, o Executivo ele é obrigado a fazer aquela indicação do Poder Legislativo. Então, é fundamental que a cidade tenha um deputado federal, um deputado estadual, que traga recursos para o município, porque senão a cidade vai fazer o arroz com feijão e fazer mal feito. Vamos começar a falar um pouco de Três Pontas. Foi falado aí, fizeram uma sacanagem danada aí com o prefeito, dizendo que o prefeito não ia pagar 13º, né? Aí saiu um zum na cidade, que não tinha nada disso. Eu trouxe até uma matéria aqui no programa, e inclusive que você me mandou, né, da Confederação Nacional dos Municípios. É muito interessante, gente. A questão não é Três Pontas, a questão é nacional. A questão de diminuição do fundo de participação e outras coisas é nacional. E Três Pontas, em nenhum momento, teve aqui o prefeito, eu entrevistei aqui o secretário de Fazenda, Três Pontas, nenhum momento passou pela cabeça de não pagar 13º de funcionários. Eu acho isso uma tremenda sacanagem. Eu não gosto, sabe, João, de coisa errada. Se a coisa é certa, é certa. Não vai, não vai. Né? Eu vou atrás para saber. Vai pagar, não vai, como é que é? E em nenhum momento passou por isso, né, ô João? E foi realmente um zum sacana, né? Isso é triste a gente perceber, Silvano, porque isso que você colocou é uma realidade. Os municípios, a nível de Brasil, estão passando por dificuldade financeira. Isso é uma realidade.
Porque no governo passado vieram recursos, não só para Três Pontas, mas para todos os municípios do Brasil, recursos fruto daquelas ações em decorrência da Covid, aqui em Minas, em decorrência da Vale, do acordo que foi feito da Vale, que a indenização que foi distribuída para os municípios, não é? Então vieram recursos, muitos recursos, mais recursos de emendas parlamentares dos deputados. Você pega aí e vê quanto que foi enviado para o município, por exemplo, pelos deputados federais e estaduais, e agora quanto que foi enviado. Você vai ver, veio menos recursos, não vieram os recursos da Vale, não vieram os recursos extras do Covid. Então, os municípios estão passando por dificuldade. O que ocorreu? Quando vieram esses grandes recursos, deu para os municípios uma condição mais favorável. Então, nós tivemos um exemplo: recomposição salarial acima da inflação. Isso deixou a folha de pagamento elevada, não fora do patamar legal, não é isso, mas uma folha alta. Você entra no portal da transparência e vê aí os salários, vamos dizer assim, os subsídios, os salários do funcionalismo público. Não estou falando só aqui de Três Pontas. Você vê que, não que não mereça, claro que merece muito mais, mas você vê que a folha de pagamento, ela tem um valor significativo. E uma folha de pagamento, Silvano, ainda que não tenha, vamos dizer assim, aumentos, ela aumenta por si só, o que a gente chama de aumento vegetativo, 1% ao mês. Então chega no final do ano, eu falo que eu fui secretário de Fazenda, se você não der aumento nenhum, não der nem o aumento da recomposição salarial da inflação, a folha vai estar no mínimo 12% a mais do início do ano, porque a pessoa que tinha quinquênio, são os direitos que a pessoa vai adquirindo na progressão da sua carreira, então ela aumenta. O papo aqui foi o seguinte, é que o Luizinho encheu a prefeitura de gente, que não é verdade, gente, não encheu nada. Ô João? Isso não é verdade. Primeiro que o próprio Marcelo reduziu muito o número de cargos. O Luizinho pegou os cargos do Marcelo, não houve aumento, houve até um projeto de lei que foi votado na Câmara, que fez um remanejamento de cargos e criou alguns cargos, e a maioria desses cargos não foram preenchidos. Então não é isso. E aí é triste, e é isso que você falava, Silvano, criar esses esses boatos que deixa, sobretudo, os pais de família que trabalham na prefeitura apavorados. Ontem mesmo uma pessoa falou comigo: João Vitor, nós somos 3 na nossa casa que trabalham na prefeitura, são funcionários efetivos. Eu ouvi falar que não vai fazer o pagamento agora de janeiro. É verdade? Porque senão como é que nós vamos fazer em casa? Isso não é verdade. Eu fico muito triste, porque isso faz parte de uma oposição destrutiva. Porque a oposição, ela é importante, mas ela precisa ser construtiva. Oposição desse jeito, que planta boatos, só cria problemas, e sobretudo para aqueles que mais necessitam. Você sabe onde que a oposição ganha moral? Falando a verdade. Não é disso que não vai pagar, gente. Todo mundo tá careca de saber que Três Pontas vai pagar. Me parece que é dia 24 agora, já tem o pagamento do mês. Então, quer dizer, todo mundo tá careca de saber que vai pagar. Plantar uma coisa dessa em pais de família, pessoas inocentes lá, funcionários da prefeitura, é outra tremenda sacanagem. E aí eu fico muito triste com isso, porque isso não leva a nada, não soma nada. E a gente vê, né, Silvano, parece que tem um preconceito em Três Pontas, infelizmente tem. A Adriene mesmo falava que Três Pontas tem uma coisa que ela chamava de atavismo. Talvez porque o Luizinho vem de baixo, o Luizinho é uma pessoa simples, né, como a gente, é um trabalhador, uma pessoa que, enfermeiro, né, Luizinho Silva, é um Silva da vida. E aí começa as pessoas tendo preconceito contra as pessoas mais humildes, né? Isso é triste, não precisa fazer isso, gente. Quer fazer oposição? Faça bem feito, faça de outra forma, mostre que pode fazer melhor. E não plantando essas inverdades. Agora, que precisa ter gestão, precisa ter administração, precisa, porque os recursos são finitos. Não tem recursos aí para fazer tudo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Agora é preciso priorizar
as ações, fazer o básico bem feito e ter realmente pulso firme, rédea curta, porque senão acaba tendo dificuldades. Mas a gente acredita, e aquilo que a gente pode ajudar no sentido de que a administração tenha gestão efetiva, a gente tem que falar, e aí cabe a nós, Silvano, a vocês, da imprensa, a todos nós, fazermos os alertas para que o governo seja realmente um governo que tenha administração e tenha gestão. Pois é, o governo passado, você fez uma colocação aí, ô João, o governo passado teve um dinheiro tremendo da Covid e outras verbas que chegaram do governo federal. O governo federal despejou dinheiro da Covid e, bem na verdade, as prefeituras todas não gastaram o dinheiro total da Covid, guardaram o dinheiro. Por isso que todos os prefeitos estavam apoiando quem nas eleições passadas? O Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi maravilhoso para as prefeituras. E agora acabou-se tudo. A perspectiva, João, para esse ano de 2026, nesse termo de verba aí, porque eu acho que em 2026 vai sair dinheiro. Mas o problema, eu estou com medo em 2027, por isso que eu até falei no comentário, por isso que vamos prestar atenção em quem nós vamos votar. Justamente, o que a gente tem visto, eu tenho tido palestras com grandes economistas, é isso que você está falando. 2026 ainda vai segurar, porque tem eleição, essa coisa toda, tem as emendas, mas 2027, independente de quem seja o futuro presidente da República, a conta vai chegar. E as perspectivas não são boas, eu não estou falando isso só do ponto de vista político para o município, para o estado, mas no geral. Tudo indica que nós teremos dias difíceis a partir de 2027. Então, assim, quem tem juízo em todos os sentidos, é preciso saber fazer as coisas, segurar, ter controle dos gastos, porque realmente o que se mostra a partir de 2027 é um cenário muito difícil. Para quem vai esperar 2027 para mostrar trabalho, que comece a mostrar a partir de agora, mesmo com as dificuldades. Por isso que é importante, na administração pública, esta pequena palavra chamada gestão. Justamente. Sem gestão não se faz nada. É preciso ter gestão, é preciso acompanhar os números, é preciso que as pessoas que ocupam cargos, eu digo aqui secretários municipais, tenham realmente o controle de suas pastas, saber o que é orçamento, dotação orçamentária e questão financeira, porque você às vezes tem dotação orçamentária, mas o financeiro ainda não realizou. Então você não pode fazer as coisas baseado em dotação orçamentária, você tem que fazer as coisas baseado naquilo que efetivamente o financeiro, aquilo que entra no recurso da prefeitura, e saber aquilo que é recurso próprio e aquilo que é recurso que vem do Estado ou que vem da União, que são recursos vinculados. Então é preciso um mínimo de gestão para não se chegar a ter problemas sérios. E aí eu penso o seguinte, que a administração ela precisa fazer o básico bem feito. O que é o básico? É a saúde, é a educação, é o cuidado com a cidade, a questão de limpeza da cidade, é a questão de tapa-buracos, é a questão de pinturas. Isso precisa ser feito de uma maneira ou de outra. Isso tem que estar na prioridade de governo, a prioridade de trabalho, de gestão. O restante, que também precisa ser feito, tendo recurso, vai se fazendo. Não dá para se fazer tudo. Não dá para atender a tudo que a gente gostaria que fizesse. Então é preciso priorizar. O que é priorizar? A saúde é prioridade? Então é preciso investir na saúde. Dentro da saúde, tem 1001 coisas que precisam ser feitas, mas não tem condição, tem que fazer aquilo que atenda a maior parte da população. E assim por diante. E cuidar disso mesmo com lupa, dia a dia. O prefeito precisa ter isso nas mãos. Ele precisa abrir o computador na frente dele, ali de manhã, e saber como que está a vida da prefeitura, a vida do município, para ele determinar as ações para os secretários. E os secretários precisam ter essa disposição, que eles estão ali por causa, quem teve voto é o prefeito e o vice-prefeito. O secretário não teve voto. Então o secretário está ali para realizar as determinações
do prefeito, mas o prefeito precisa ter o controle e a gestão na mão. Se for preciso, que troque o secretário. Se não estiver funcionando, que troque. Aliás, quem leva o nome depois, né, é o prefeito. O nome ruim é o prefeito. Ô, João, para a gente fechar, tem grandes obras em Três Pontas que está aí por vir, né? Que a gente sempre fala. Nós estamos com um problema seríssimo de água aqui em Três Pontas. Está vindo a nova adutora de Sete Cachoeiras, quem sabe resolva o problema. Eu ainda bato na tecla que tem que ter um gerador lá em Sete Cachoeiras, porque quando acaba a energia, acaba a água aqui na cidade, vira um transtorno, entendeu? A estrada Quilombo ao Pontalete, nós estamos finalmente, daqui a pouco, lá. E temos a estação de tratamento de esgoto por vir aí também, né? Essas são obras muito importantes, né, Silvano? Essa estação de tratamento de esgoto está aí, ó. É uma obra conseguida através da ação do deputado. Não é emenda parlamentar do deputado Diego Andrade, mas com o esforço político, o prestígio político dele, ele conseguiu, através da Eletrobras, através do ministro Alexandre Silveira, aportar 47 milhões de recursos para fazer a estação de tratamento de esgoto, que deve iniciar agora no mês de janeiro. Meu deputado, como é que faz, hein, João? Aí não vem, não teríamos aí essa estação de tratamento de esgoto para ficarmos 100% com saneamento na cidade. Justamente, é esta ação, por exemplo, que faz a diferença na vida das pessoas, que vai ajudar a não poluir o Lago de Furnas, não é que vai gerar, olha, essa obra vai gerar muitos empregos e recursos que vão girar aqui dentro de Três Pontas, não é? A questão da ETA, na estação de tratamento de água, também está sendo feito lá e, se Deus quiser, vai ser concluído pelo SAAI. Eu falei com o Marcelo, e, aliás, quero mandar um abraço para o Marcelo, está recuperando na questão da saúde, está indo muito bem, graças a Deus. A questão do gerador, Silvano, vai ser colocado o gerador lá, mas para colocar o gerador é uma outra questão. A CEMIG tem que fazer a parte dela, porque não tem energia para alimentar, porque o gerador também precisa de uma parte de energia para alimentar essa coisa toda. Tem tudo isso, tem questões técnicas que eu não saberia dizer aqui agora, mas que precisa ser resolvida e vai ser resolvida. Então tem obras para serem realizadas em Três Pontos. A questão da estrada do Pontalete está no finalmente, não é? Eu ontem até vi uma filmagem que o Keller Gás publicou, e nós republicamos na Sentinela, está no finalmente, eu devo ir lá hoje ou amanhã. O Diego tem o interesse de ajudar para que o asfalto também esteja realizado na Estrada da Faxina, indo até a Capelinha do Padre Vitor. É um pedido do vereador Maciel Ramos, não é? E se Deus quiser também vai chegar lá. Tem uma parte até o silo da Cocatrel também. Tem várias ruas que serão recapeadas em Três Pontas através de emenda parlamentar do deputado federal Diego Andrade. Então, você já tem o recurso para as ruas? Tem os recursos, o prefeito falou comigo que está em fase final aí de concluir isso, para começar já, e aí depende também do tempo, do clima, né? Então tem muitas coisas boas para serem realizadas. As casas populares, eu vi também que está em fase final de todo esse processo burocrático. Parece, salvo engano, são 97 casas para serem construídas. Então tem muita coisa boa que vai ser feita em Três Pontas, realizada em Três Pontas. O PAN, né, o Pronto Atendimento Municipal, que precisa terminar, porque lá a área não comporta. Então tem coisas boas, importantes. Eu penso que Três Pontas está num bom caminho e que a gente precisa ter união para que continue o progresso. Eu vou lançar aqui um novo cordão: união e gestão. Ah, com certeza. Então é por isso que a gente faz aqui as críticas construtivas. Tá aí? Tá vendo o que tem de bom vindo para Três Pontas? É saber. O queijo tá prontinho ali, né? Como é que fala? É só cortar, né? É só cortar. União e gestão, e aí vai dar certo. João, eu quero te agradecer mais uma vez. Alguma coisa mais que você queira ressaltar aqui no programa Passando a Limpo? Não, quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que nos acompanham aqui pela equipe positiva, pela Sentinela FM, e desejar um santo Natal, um Natal muito abençoado para as nossas famílias, para todos nós, e que o ano de 2026 seja um ano próspero, um ano de conscientização,
um ano de paz, um ano de realização para as nossas vidas. Muito obrigado e volto a dizer, não sou candidato a nada, não tenho interesse eleitoral. O meu interesse é ajudar Três Pontas, se assim me permitirem, e para isso nós estamos aqui, Silvano. Quero fazer um último apelo, terminando aqui a minha fala, aos vereadores de Três Pontas que hoje vão votar o orçamento municipal. Se possível, por favor, repense as suas emendas, mande recursos para a PAI, no mínimo aquilo que foi na legislação passada, no ano passado, 200, sabe que foi? Foi 200 e poucos mil, acho que 230 mil reais. Eu recebi aqui uma informação de que o vereador Daniel Rodrigues e o vereador Coelho já vão aportar mais 10 mil cada um, então, se quiserem, poderão fazer. E eu espero que assim seja feito. Muito obrigado. E eu conversei com a Rosilda, João, antes de você ir embora, a PAI precisa. A Rosilda é uma heroína com aquele trabalho, para manter. Eu tive lá recentemente fazendo uma reportagem, para manter a PAI, gente, não é fácil não. Então, senhores vereadores, eu também vou ler aqui o nome de vocês e vou dar uma ênfase maior amanhã em quem aportar recursos para a PAI. Vamos dar uma ênfase maior, porque os senhores vereadores, é os senhores que podem ajudar. Vamos ajudar a PAI, gente. Esse trabalho é maravilhoso. Se tem vereador que ainda não foi lá ver, vai lá para vocês verem o trabalho que é feito lá. Então, vamos ajudar essa entidade, porque essa entidade precisa de vocês. Essa entidade tem que ter aporte de dinheiro para continuar mantendo todos os trabalhos que lá são feitos. Justamente, a gente pede que as pessoas conheçam o trabalho da PAI, porque a PAI, ela faz um trabalho aqui em Três Pontas e toda a região, um trabalho na área da educação, um trabalho na área da saúde, e se a PAI não faz, o município não tem condição do município fazer. Então aquilo que a PAI faz, ela faz de maneira diferenciada, e não conta apenas com recursos do Estado, da União ou do município. O tanto de trabalho voluntário que lá é feito, das rifas que é feita, porque os recursos que chegam para a PAI dão ainda um déficit no ano de aproximadamente 1.600.000. Esse 1.600.000, a PAI sempre tenta cobrir através de quermesse, através de venda de rifa, através de vários trabalhos voluntários. Então não é uma organização não governamental que conta só com o governo, mas que tem um trabalho paralelo. Então vale a pena conhecer. Outra coisa, Silvano, que a gente precisa dizer, para todas as instituições que vão verbas públicas, precisa prestar contas e precisa ser fiscalizada. A PAI presta contas, a PAI está lá para ser fiscalizada, não tem nada escondido, não tem nada que não possa ser demonstrado. Então, a gente pede, mais uma vez, o apoio da comunidade, o apoio dos órgãos governamentais e hoje, especificamente, em que será votado o orçamento municipal, que os vereadores, volto a dizer mais uma vez, possam repensar e reenviar os recursos para a PAI, no mínimo passando de 90 mil que foi colocado, para voltar àquilo que foi no ano passado de 230 mil reais. É o que eu espero e eu tenho certeza que isso vai ser realizado, porque nós também temos vereadores, bons vereadores, pessoas que têm consciência, e eu tenho certeza que vão atender não o seu apelo, mas o apelo da comunidade, sobretudo daqueles que necessitam do serviço da PAI. Olha, eu vou colocar para os senhores vereadores hoje, novamente, talvez vocês não viram, o trabalho que é feito lá na PAI. Eu fui lá pessoalmente ver esse trabalho. Eu vou comentar hoje no Comentário Verdade isso, falando dessa responsabilidade de aportar dinheiro na PAI. Eu sei que outras entidades também precisam, mas a PAI, gente, ela atende a nossa população toda. Então, hoje eu vou colocar novamente a entrevista que eu fiz com a Rosilda, mostrando o que acontece lá, o que é o trabalho que é feito na PAI, o que gasta na PAI. E, senhores vereadores, eu espero que todos vocês tenham a sensibilidade hoje de modificar o que vocês já colocaram aí nas suas emendas parlamentares, porque a PAI é nossa, a PAI precisa de nós, a PAI precisa do nosso apoio. Não temos mais tempo, amanhã a gente volta com o último programa do ano e eu lembro que depois eu volto dia 5. Um grande abraço e até lá.